Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 30 de julho, a quinta rodada da primeira fase da Copa Paulista de Futebol. A quinta rodada é o fim do turno. Por quê? Porque são 18 times participantes, divididos em 3 grupos com 6 clubes. Você vai jogar turno-retorno dentro do respectivo grupo, que é regionalizado, né? 5 jogos no turno, que já aconteceram, 5 jogos no retorno, ida e volta. E aí, os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, e mais os 2 melhores terceiros colocados, estarão classificados para as quartas de final, onde já vai ter mata-mata. Primeiro com oitavo, aquela coisa toda, né? Você já vai ter mata-mata. Um detalhe, no grupo 1 a gente tem o Mirassol com 11 pontos, o Noroeste vice-líder com 8, e o Marília se classificaria hoje com um dos melhores terceiros colocados com 8 também. Ficariam fora Grêmio Prudente, São Bento e Comercial. No grupo 2, só os 2 primeiros colocados se classificariam, não teríamos o melhor terceiro colocado. 15 Piracicaba com 13, Primavera com 10. O Oeste, que tem 7, hoje estaria eliminado junto com o Juventus com 6, Red Bull Bragantino com 4 e Ponte Preta com 1. No grupo 3 teríamos 3 classificados. Portuguesa com 13, Portuguesa Santista com 12 e São José, um dos melhores terceiros colocados, com 10. Então essa que seria a distribuição se fosse hoje. Claro, para a gente chegar nessa classificação, eu vou falar de todos os jogos, da situação de cada grupo, do artilheiro, que é o Krigor da Portuguesa, isolado, com 5 gols, em fazendo um grande campeonato pela Portuguesa. É uma tendência que a Portuguesa mantém, claro, para o Paulistão do ano que vem. Mas enfim, vou falar de tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, né? E principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então, pois bem, vamos começar essa quinta rodada. Lembrando para vocês que acabou o turno. Sempre vamos reforçar isso. Que agora você vai fazer os jogos de volta. Os times já se enfrentaram. E agora você vai fazer na casa do adversário, né? E aí eu vou explicar tudo direitinho. Pois bem, vamos começar no grupo 1, onde tem um equilíbrio, né? Mirassol com 11, o Noroeste com 8, Marília com 8, os 3 seriam classificados. Mas o Grêmio Prudente tem 7, está ali na briga. E se você pensar que o São Bento com 4 ainda tem condições, claro. Se você vai ter mais 5 jogos, você vai ter mais 15 pontos em disputa. Até o Comercial, que tem um pontinho, se soma esses 15 com 16, dificilmente fica fora. Mas pelo que nós vimos de São Bento e de Comercial, eu acredito, pelo que eu vi no turno, que São Bento e Comercial estão fora da briga. Não matemática, tá? Bola. Até agora, nada. Né? O Comercial até mudou de treinador, mandou embora o Marciano e trouxe o Fael Júnior. Contratou, não ganhou uma, né? Perdeu de novo, mas enfim. Vamos lá. O líder Mirassol, para que vocês entendam, o Mirassol está fazendo uma campanha brilhante na Série B do Campeonato Brasileiro, está brigando pelo G4, enfim, mesmo assim, ele vai, os jogadores que não estão sendo aproveitados, a base que é fortíssima, ele vai sempre montando um time competitivo para deixar como seu time B. E vem dando muito certo. Foi jogar com Marília, que era líder, em Marília, o Marília com a sua força máxima, e o Mirassol com seu time B, mas com jogadores que atuam também em cima e tudo. O Mirassol fez 2-0 com propriedade, gols do Frank e do Wesley, os dois no segundo tempo. Então, fora de casa, com a sua força B, competitivo, foi lá e ganhou do Marília por 2-0. Ou seja, tirou o Marília da liderança. O Marília agora foi para a terceira colocação com 8 pontos. E o Mirassol com 11, líder. E vai caminhando como um time a ser batido. Bom time, hein? Bom time. Quem assumiu a liderança tinha perdido para o Marília em casa. O Noroeste tinha perdido em Bauru. Aí nessa rodada, ou enquanto o Marília perdeu, que eu falei para vocês, o Noroeste se recuperou fora de casa lá em Ribeirão Preto. Foi o jogo agora deste domingo pela manhã, 10 horas lá em Ribeirão Preto. E olha que o Comercial fez 1-0, gol do Luiz Roberto aos 40 do primeiro tempo. Primeiro gol do Comercial na competição. Primeiro gol da Comercial na competição. Fez 1-0, mas no segundo tempo, a virada do Noroeste, com propriedade,
O Pedro Felipe de cabeça fez 1-1 aos 27 do segundo tempo só. Depois, logo depois, o Luiz Thiago, que estava emprestado para um time da Série D e agora voltou, ele que disputou a Série A2 com o Noroeste, né? Ele voltou, já entrou no time, já fez 2-1 aos 29, em 2 minutos virou o Noroeste. E aí o Carlão, que também tá lá, né, já desde a Série A2, continuou lá, cobrando o pênalti aos 39, fez 3-1, e o Noroeste passou o carro em cima do comercial, do Lanterninha Comercial. Noroeste foi a 8 pontos, os 8 do Marília, mas agora nos critérios ele é segundo. Então você tem o Mirassol com 11 primeiro, o Noroeste com 8 segundo, o Marília com 8 terceiro. E quem está próximo nesse grupo e tem time competitivo para brigar é o Grêmio Prudente, que venceu no sábado. Ele jogando em casa, ele fez 3-0 também no São Bento. São Bento tem 4 empates na competição, né? E agora derrota. Mas tomou de 3-0. Félix fez no primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, o Luquinha, que joga muito, está lá desde a Série A3 também, e o Lelkovic fizeram mais 2. E aí o Grêmio Prudente fez 3-0. Então notem que nesse grupo, até o quarto colocado, tenho certeza que eles vão brigar por 3 vagas, né? Até para ser um dos melhores terceiros. Mirassol 11, Noroeste 8, Marília 8 e Grêmio Prudente 7. São Bento com 4 tem chance? Não venceu nenhuma no turno. 4 empates e 1 derrota, né? Mas ele tem chance. Se ele embala pelo menos 2 vitórias agora seguidas, de 4 ele vai para 10 pontos. Entra na briga. Vai depender dele. Não mostrou bola no primeiro tempo, a ponto de uma entrevista anterior, no empate comercial, o Fábio Totti falou, realmente, o time está devendo e tal, mas não está jogando em Sorocaba, que está reformando o gramado, enfim. Tem algumas expectativas, quem sabe, para o retorno, mas o certo é que Mirassol, Noroeste, Marília e Grêmio Prudente se mostram times bem mais fortes que São Bento e Comercial nesse grupo 1. Então essa é a história do grupo 1. Vamos no grupo 2, onde o 15 Piracicaba e o Primavera vêm brigando ali pela ponta, e o 15 Piracicaba, que estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, com a sua força máxima, e vinha com um time mais ou menos, time B, mais ou menos que nem eu falei do Mirassol. Mas o 15 Piracicaba, que trocou até saiu o Kleber Gaúcho, veio o Paulo Roberto Santos e tal, o 15 Piracicaba foi eliminado da Série D, infelizmente. Saiu na primeira fase, uma campanha horrorosa, e foi eliminado. Agora, o Paulo Roberto Santos, com todo o seu elenco principal, vai disputar o 15, que é o atual campeão. Vamos lembrar que ano passado foi o 15 o campeão em cima do Marília, né? E aí o 15 veio com a força máxima, com o treinador e tal, foi jogar com o Primavera, brigando pela liderança. E o 15 fez 1-0, gol do Júnior Sergipano aos 16 do segundo tempo. Jogo bom, jogo equilibrado, jogo movimentado, duas equipes que devem se classificar, né? E o 15 foi adquirir a liderança em Indaiatuba. O 15 foi a 13 pontos, deixou o Primavera em segundo com 10. Mas os dois são muito fortes e para mim são superiores a Oeste, Juventus, Red Bull Bragantino e Ponte. Pelo que eu analisei nesse turno, tá? O Oeste chegou a 7 pontos na terceira colocação, mas hoje não seria um dos melhores terceiros, vencendo fora de casa o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista por 2-1. E olha que o Oeste fez 1-0 com o Lúcio Maranhão. O Bragantino, que não joga com a sua força máxima joga o Brasileirão. Os caras que não estão sendo aproveitados pelo Pedro Caixinha em cima vêm para o time de baixo, junto com o time que joga a 3, o Red Bull Bragantino 2, né? Então é de seu time B também. Vamos sempre pontuar isso. O Vitinho ainda empatou no segundo tempo, mas o De Paula fez... Não, minto. O Lúcio Maranhão fez 1-0 no primeiro tempo e o De Paula fez 2-0 no primeiro tempo. Terminou em vantagem 2-0 o Oeste. No comecinho do segundo tempo, o Vitinho descontou, mas o Red Bull Bragantino, que tinha um dos caras que estava brigando pela artilharia, o Popó, na primeira rodada, o Popó fez 4 gols na goleada do Red Bull Bragantino, mas um time da Coreia veio atrás e o Bragantino já negociou ele, emprestou ele lá para um time da Coreia, ele não está mais jogando nesse time B. Aí o Oeste ganhou 3 pontos fora de casa, o Oeste assumiu a terceira colocação com 10, tá na briga, claro, tá na briga para a liderança, para ser o melhor segundo, e também tá na briga para ser os melhores terceiros. Hoje não estaria classificado, mas tem 7, está bem pontuado. E o Juventus com 6 vem colando, depois que finalmente ganhou a primeira. O Juventus pegou a lanterninha Ponte Preta na Javari
e fez 2-1 de virada. Aliás, essa rodada teve muitas viradas. O Castro fez 1-0 para a Ponte joga com seu time, não vou falar nem B, porque não é o pessoal do profissional e tal, é o time do Edson Abobrão, sub-20, com mais alguns jogadores que não estão sendo utilizados no profissional. O time B é para C, mais para C do que para B. E aí a Ponte fez 1-0 com o Castro no finalzinho do primeiro tempo, mas no segundo tempo Léo Couto e Masson fizeram os gols da virada, a primeira vitória do Juventus. O Juventus foi a 6 pontos, quarto colocado, e deixou a Ponte Preta com 1 e o Red Bull Bragantino com 4. Pelo que eu tenho visto do primeiro turno todinho da competição, o 15 Primavera é uma tendência, eu entendo que essa dupla é uma tendência, que essa dupla vai se classificar. E aí Oeste e Juventus podem pleitear em um dos melhores terceiros colocados, embora a matemática fala que eles podem ser até líder, certo? Sempre eu estou falando pela bola que eu vi até agora. E aí Red Bull Bragantino com 4 e a Ponte Preta com 1, não acredito em classificação nem brigando por nada. Não acredito. Veremos. Vamos para o grupo 3 então, onde a Portuguesa, invicta Portuguesa, a Lusa do Canindé, segue dando shows, né? E foi jogar com São Caetano em São Caetano do Sul e fez 1-0, gol do Krigor cobrando pênalti, chegou ao seu 5º gol e o artilheiro isolado da competição. O gol foi só no segundo tempo. Primeiro tempo, apesar de ser um ataque contra a defesa, a Portuguesa não conseguiu furar o forte sistema defensivo do São Caetano. No segundo tempo, a Portuguesa chegou melhor, fez o gol, criou mais oportunidades e poderia ter vencido até por um placar maior. Portuguesa líder, 13 pontos, né? E o São Caetano, quinto colocado com 1. São Caetano, que foi rebaixado na 2 para 3. São Caetano não tem time para brigar por classificação nessa Copa Paulista. Não tem time, é fraquinho. Eu já fiz até jogos do São Caetano fraquinho. A Portuguesa Santista, que junto com a Portuguesa vem pontuando ali a chave, né? A Portuguesa Santista, se a Portuguesa tem 3 do Canindé, a Lusa do Canindé, a Briosa, a Portuguesa Santista tem 12. Essa briga tá muito boa. A Portuguesa Santista que neste domingo em casa ganhou do Sport Clube São Bernardo de virada por 2-1. O Jonas fez de cabeça no primeiro tempo, né? E ainda no primeiro tempo a Portuguesa Santista virou. Com o Luiz Paulo também de cabeça e depois com o Franco cobrando pênalti. O certo é que a Portuguesa Santista, do meu amigo Sérgio Guedes, virou o placar, vem se mostrando candidato a brigar pelo título, chegou 13 pontos à Lusa do Canindé, a Briosa de Santos 12. Os dois pontuando bem, né? E o Sport Clube São Bernardo, que tinha vencido as 2 primeiras, depois perdeu quando pegou os times mais fortes da chave. O Sport Clube São Bernardo ganhou de São Caetano e Santo André. Normal, são fraquinhos, né? E aí, quando jogou com os times mais fortes, ele perdeu todas, tem 6 pontos. Tem 6 pontos o Sport Clube São Bernardo. E aí o São José, que é outro time candidato, hoje estaria classificado como um dos melhores terceiros colocados, com 10 pontos, ele está na briga ali, né? Portuguesa 13, Portuguesa Santista 12, ele tem 10. E o São José pegou o Santo André. O Santo André, assim como que Piracicaba, estava na Série D do Brasileiro, veio no G4 o tempo todo. Nas 2 últimas rodadas perdeu e foi eliminado. Vergonha na primeira fase. A ponto do Matheus Costa ser demitido, o técnico que era de cima foi demitido, vários jogadores foram dispensados e tal. Alguns que ficaram estão no time do Márcio Grigio, que nada mais é do que um time de garotos, agora mesclado com um ou outro que estava no horroroso time de cima. Mas não deixa de ser horroroso. O São José, mesmo tendo dificuldade no primeiro tempo, no segundo com o Matheus Serafim e com o Nicolas, fez 2-0 e venceu o Lanterninha Santo André. Então, Portuguesa Santista tem 10, desculpa, Portuguesa do Canindé, a Lusa do Canindé, Lusa 13, Briosa 12, São José 10. Briga boa, promete nesse retorno. Com 6 Sport Clube São Bernardo, com 1 ponto São Caetano e com 1 ponto Santo André, eu não acredito que esses 3 tenham condições de se classificar. Claro que tem todo o turno pela frente. O artilheiro é o Krigor com 5, o Popó que já foi embora tem 4. E aí vamos falar da próxima rodada que vai começar agora na quarta-feira, dia 2 de agosto, e vai terminar só na outra quarta-feira. Vai demorar uma semana para terminar essa primeira rodada do retorno, ou a sexta, se a gente for falar que vai ter 10 rodadas essa competição na primeira fase, né? Então a sexta rodada, quarta-feira, dia 2 de agosto, às 15 horas, Santo André Lanterninha com a Portuguesa, a Lusa do Canindé, líder. A gente vai ter às 15 horas, esse jogo vai ser no Bruno José Daniel.
Aí, quarta-feira vai ser esse jogo isolado. Na sexta-feira nós temos um jogo isolado também. O São Caetano, o quinto colocado com 1 ponto, contra o quarto colocado São Bernardo com 6. Vai ser no Anacleto. Então, sexta-feira, 3 da tarde, outro jogo isolado. Outro jogo isolado. Quarta e sexta, jogo isolado. Depois, sábado, nós temos às 15 horas Primavera e Oeste. Primavera, segundo colocado com 10, Oeste, terceiro com 7. Em Indaiatuba esse jogo. Bom jogo, hein? Importante para a classificação. 16 horas de sábado, Grêmio Prudente, 7 pontos, quarto colocado, com o Noroeste, 8 pontos, segundo colocado. Olha que jogo importante para a tabela também, né? Esse jogo vai ser em Presidente Prudente, sábado, 16 horas, 5/8. Sábado também às 19 horas, o Marília com Comercial. Marília, terceiro colocado, hoje um dos melhores terceiros, pegando lanterninha Comercial. Lembrando que no turno Marília foi até Ribeirão e ganhou do Comercial. Então esse jogo às 19 horas do sábado. 19 horas do sábado também, a gente tem outro jogo importantíssimo. São José e São José dos Campos. São José 10, Portuguesa Santista 12. Se o São José vence, ele assume a vice-liderança. Com 13 passa a Briosa. Se a Briosa vence, abre também em cima do terceiro colocado. Outro jogo importantíssimo para efeito de classificação. Aí não temos jogos no domingo que vem. Temos jogos na segunda-feira, isolado na verdade. Um jogo isolado. Em Mirassol, o Mirassol pega o São Bento. Mirassol, líder do grupo 1, São Bento, o quinto colocado. Né? Aí na terça-feira, outro jogo isolado. A Ponte em Campinas pega o líder 15 Piracicaba. A Lanterna Ponte com 1 ponto, com o 15, 13 pontos. Em Campinas esse jogo. E a gente encerra a rodada na quarta-feira que vem. Na quarta-feira, na próxima outra, né? 9/8, vai começar agora a rodada nesse dia 2/8, com Santo André e Portuguesa. E aí no dia 9/8, na outra quarta, na Javari, Juventus e Red Bull Bragantino encerram essa sexta rodada, essa primeira do retorno. E claro, assim que acabar esse jogo, dia 9/8, à tardezinha mesmo eu venho com todas as informações para vocês da Copa Paulista. É isso aí, forte abraço a todos. E lembrando, hein, o campeão da Copa Paulista pode escolher ou a vaga na Série D ou a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O vice-campeão fica com a vaga restante, 250 mil para o campeão, 150 mil para o vice também de premiação. É isso aí, forte abraço, até lá!